Até os 22. Olá, boa noite a todos, todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Aqui esperando, né, vocês chegarem. Estamos com a Lu hoje. Vai mandando um oi aí, viu, gente? Conforme vocês vão entrando, vai dando um oi pra gente saber se tá tudo bem com o som, com a imagem. Isso. Dá para ouvir bonitinho. Isso. A imagem tá ok. Para mim aqui tá ok, Ju. Para mim também tá legal. Já tem 4 pessoas ali ao vivo. Dá um Osmar, boa noite. Maria Cecília. oi, Osmar. Oi, Maria Cecília. Boa noite. Tá tudo em ordem com som e áudio, gente? Boa noite, Neide. Neide. Nilzele, boa noite. Ana, boa noite, Ana. Celso. Oi, Celso. Maria Cecília, Miriam. Miriam. A Aí, som e imagem excelentes. A Maria muito Cecília falou. bom. Obrigada, Maria Cecília. Oi, Nirvânia. A gente está sempre assim, tentando colocar uma música aqui, mas a espiritualidade não anda permitindo, gente. Não tá dando muito certo esse negócio. Oi, Carolina. José Carlos. Opa, hein? Boa noite, turma. Muito bom, gente. Bom, vamos se chegando. Aí a gente vai aos pouquinhos, né? Acalmando o coraçãozinho. Já 20 horas. Vamos esperar uns minutinhos ainda para o pessoal ir chegando e a gente sintonizando com a espiritualidade. Maria Inês. Maravilha, Nizeli. Valeu. Muito bom. Eu vou experimentar, gente, colocar aqui um slidezinho para ver se vocês enxergam. Ah, para mim tá aparecendo aqui. Se vocês não visualizarem aí, me avisem, tá? Para mim ainda não, Ju, é que sempre dá um tempinho, né? Dá Entre um o programa e delayzinho, o né? Face. Agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Ah, legal. Ah, tá assim. Muito bom. Bom saber, bom saber. Ops, ah lá. Assim a gente vai. Obrigada, Neide. Vamos trabalhar isso hoje, né? Algumas reflexões sobre assistência. Assistirmos-nos uns aos outros. Cecília, ótimo. Tá tudo ok. Opa, maravilha. Oba, Denise. Ai, que saudade, quanto tempo. Boa noite. Maria, opa, Maria, tudo bem? Bem-vinda. Ai, pois é, Zé Carlos. Tá faltando luz aqui, viu? Nos dois sentidos. Mas é que eu tô reformando a casa. Você acredita que foi o único lugar que eu achei aqui? Caramba, não. É, e assim, eu confesso para vocês aqui que eu tenho um medinho de borboleta. E hoje tá um dia bom para borboleta lá no jardim. Eu falei, é melhor eu não ficar lá, não. Falei, vou gravar fechadinha lá no quarto. Ei, Ju. Oi, Jô! Boa noite. É a mamãe lá, Lu. Oi, mamãe. Oi, Renato. Opa, Renato, Karina, Sueli, boa noite. Sueli. Aí, Sueli, Karina. Boa noite.
Fernando. Boa noite, Fernando. Bom, muito bom. Acho que já dá para a gente ir fazendo a nossa prece, né, Lu? Passar Sim, sim, você, já. fica à vontade. Obrigada, Ju. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos dando início à nossa live pelo Centro Irmã Francisca. Hoje a nossa palestrante é a Ju, o tema é assistência social. E para quem, de repente, está assistindo pela primeira vez, então nós teremos agora uma prece inicial, daí a Ju irá proferir a palestra. Depois nós faremos vibrações, teremos o passe à distância, a prece final e depois os recados da casa, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou acompanhando aqui o comentário, a gente vai esclarecendo, tá bom? Então convido a todos para fecharem os olhos, ficarem bem tranquilos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Primeiramente, Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho, para mais uma vez aprendermos algum ensinamento que irá nos esclarecer, nos fortalecer. Pedimos à equipe espiritual amiga que ajude a cada um de nós, que possa também iluminar a nossa palestrante, intuí-la, para que ela consiga transmitir a mensagem para todos nós. Que a tua luz, Pai, se faça presente entre nós. Que assim seja. Obrigada, Lu. Por nada. Eu vou colocar agora aqui o slide. Assim que você visualizar, Lu, dá um toque para mim para a gente poder Tá, começar. aviso sim. Ele leva um tempinho para abrir, né? É, por enquanto ainda não. Agora sim, Ju. Foi? Tá? Foi, Maravilha. tá certinho. Então vamos lá, né? Nós hoje vamos tratar um pouco da assistência social, né? Hoje a gente fala de assistência social, a gente fica imaginando, né, a instituição pública que presta assistência, né, no sentido de dar acolhimento a quem necessita, de proteger os incapazes, de atender as necessidades de saúde, de alimentação, da parcela mais fragilizada da sociedade, né? Mas nós não vamos falar de assistência social no sentido de instituição pública. Nós vamos falar de assistência social no sentido mais amplo, que é o sentido que Emmanuel traz para a gente, de reflexão, de que a assistência social, dessa mútua ajuda entre todos nós, é a fraternidade em ação, né? Então, a assistência, ou seja, aquilo que eu presto de socorro à sociedade num contexto geral, é exercício de fraternidade. É importante a gente conseguir primeiro conceituar fraternidade, porque quando nós falamos de fraternidade, muitas vezes a gente confunde fraternidade com outros institutos, como, por exemplo, caridade, solidariedade, né? Então a gente não pode confundir no sentido de que a fraternidade, por exemplo, ela faz parte da caridade, mas ela não define a caridade por completo, né? Caridade vai além da fraternidade, né? E a solidariedade também, ela vai além da fraternidade. Quando nós falamos de fraternidade, né? Não sei se já está aparecendo para vocês aí esse slide da fraternidade, da definição. Essa é uma definição do dicionário, tá? Então, o dicionário, ele traz assim para a gente, que fraternidade é relação de parentesco estabelecida entre irmãos, irmandade, convivência afetuosa entre irmãos. Olha que interessante, né?
afeto demonstrado por quem não se conhece. Aí ele estende um pouquinho, né? Ele coloca amor ao próximo, retomando aquele nosso conceito inicial. Amor ao próximo é um conceito muito mais amplo, né? Ele engloba a fraternidade, mas a fraternidade não abrange totalmente a expressão de amor ao próximo, né? E aí ele continua: convivência equilibrada e agradável entre várias pessoas. Então, quando o dicionário conceitua a fraternidade, ele conceitua a fraternidade trazendo a ideia de que nós, seres humanos, quando convivemos em sociedade, né, como seres políticos que nós somos, nós entregamos parte da nossa autonomia de vontade para buscar uma vida coletiva e permitir, então, que muito daquilo que nós exigiríamos como um direito individual, se ele entrar em conflito com o interesse que é coletivo, esse interesse individual fica diminuído, né? Então, nós abrimos mão de uma parte da nossa liberdade para que a liberdade do todo se sobreponha, né? Esse conceito é um conceito filosófico, né, em que ele traz para a gente que nós não somos diferentes uns dos outros enquanto sociedade. Nós somos exatamente iguais. E por sermos exatamente iguais, nós temos o direito de gozar dos mesmos direitos e das mesmas liberdades enquanto grupo social. Olha, então fica parecendo assim longe, né, distante, né? Existe um conceito que eu gosto muito de Rousseau, do filósofo Rousseau, que é um conceito de contrato social, né? Então vamos falar um pouquinho de filosofia aqui para a gente entrar nessa ideia de homem político, né? Rousseau, ele fala no contrato social que o Estado, né, que a gente chama de Estado como ente coletivo, então, União, Estado, município, né, esse Estado como um ente coletivo que representa, né, a coletividade, ele é uma ficção jurídica, não existe o Estado, existe essa ficção, essa ideia de que cada um de nós, como sociedade, abriu mão de parte dos seus direitos em prol desse Estado, através de um representante do Poder Executivo, a administrar o interesse de todos. Observem que nós fizemos um exercício de cidadania esses dias, foi domingo passado, né? Votando em quem seria o chefe do executivo municipal, né? Então, nós fazemos esse exercício de cidadania de escolher quem nos representará. Não existe o município, o ente municipal, ele não existe, ele é uma ficção, mas a gente escolhe um prédio onde os interesses coletivos vão ser administrados e alguém que nos representa lá. E a partir do momento em que nós escolhemos viver em sociedade, nós estamos outorgando parcela desse direito ao administrador do interesse comum, né? Então, isso é um exercício de cidadania onde nós entregamos parcela do nosso direito. Daí, vejam só que interessante. Se o meu direito entra em colidência com o interesse do outro, com o direito do outro, nós precisamos encontrar um meio de equalizar isso e ficar bom para todo mundo, né? Isso é viver em coletividade. Por quê? Porque eu não tenho direito maior do que o de ninguém. Dentro dessa concepção, nós devemos ser fraternos exatamente porque cada um de nós é exatamente igual perante esse grupo, perante essa coletividade. Então não existe maiores, menores, melhores ou piores, né, com direitos maiores ou menores. A ideia de fraternidade, ela pressupõe exatamente essa convivência harmoniosa por conta de estarmos vivenciando uma vida coletiva pautada na ideia de igualdade e, por consequência, liberdade igual para todos. Interessante, né, gente? Aí, eu trouxe aqui um conceito que é no anterior, né? Que através desse exercício de convivência social, gente, aqui nesse slide, que eu não sei se já está aparecendo para vocês, está aparecendo, Lu? A dor de todos os matizes ainda não? Vai entrar agora, então. Não, ainda não, Ju. Agora sim. Entrou? Aí, maravilha.
Então, Olha que interessante que o Emmanuel traz para a gente. Ele traz assim, ó, a dor de todos os matizes e de todas as procedências desafiam a nossa capacidade de imaginar, organizar e fazer, a fim de que possamos momentalizar a nossa doutrina de amor e luz no mundo vivo dos corações, né? Então, saindo da esfera das ideias de igualdade, das ideias de fraternidade, das ideias de liberdade, das ideias de amor ao próximo, e entrando no campo da ação, toda dor que exista no nosso caminho e que a gente de alguma maneira tome conhecimento, é a oportunidade que a gente tem de desenvolver em nós a capacidade de imaginar, organizar e fazer, né? Gente, olha, com essa história de pandemia, nós ficamos em casa, né? E vemos, né? Eu procuro acompanhar, não sem me envolver muito, né? Mas procuro acompanhar, saber como está o desenvolvimento, né? Como estão os números, como estão os amigos, como estão os desconhecidos, mas que são meus irmãos, são essa irmandade social, né? E aí a gente vê, eu vejo os números, né, da pandemia, como estão as pessoas, se tem crescido os índices ou não. E a gente vê índices assim alarmantes, né? Muitas pessoas vítimas do Covid, muitas pessoas doentinhas, muitos hospitais precisando de ajuda, né? A gente, além da pandemia, a gente vê alguns estados do Brasil faltando água, outros faltando luz, né? Teve incêndio muito recentemente no Brasil e no exterior, né? A gente vê aqueles incêndios de grandes proporções, né? Então a gente vê muitas dificuldades que hoje são divulgadas pela mídia, muitas dores, dores de todos os matizes que são divulgadas. E essas informações desafiam em nós a nossa capacidade de imaginar, organizar e fazer. Então, assim, eu estou longe do estado onde teve um incêndio. Mas o que é que eu posso fazer estando longe? Para que eu não seja indiferente diante daquele que é um irmão, ele compõe essa irmandade social, né, dentro desse conceito de fraternidade, que está em dor e em sofrimento, e que eu não posso ser indiferente com relação a essa dor, né? Porque isso vai, inclusive, afrontar o meu próprio conceito de amor ao próximo. Não existe uma sociedade, gente, saudável enquanto houver fome, enquanto houver dor, enquanto houver abandono, enquanto houver falta de saúde. Não existe uma sociedade saudável, né? Nós somos desafiados a imaginar e buscar organizar e fazer algo para sanar essas dores que, quando atinge qualquer dos nossos irmãos, atinge a nós como grupo social. Esse é o sentimento de fraternidade, que é o exercício exatamente de assistência social, nos assistirmos uns aos outros. Eu tenho um amigo que passou por dificuldades agora, em razão da pandemia, né? Ele estava muito aborrecido porque ele perdeu o emprego, né? Estava enfrentando dificuldade e precisava de ajuda, né? E nós estávamos conversando assim, mas faltou alguma coisa para você, né? Se faltou, é só falar, a gente se organiza, a gente dá um jeitinho, né? E a gente procura um meio de nos ajudarmos mutuamente, né? Então, assim, o que incomodava ele era estar na posição de quem precisava receber, né? Mas isso faz parte de um processo social onde, por hora, eu recebo, em outro momento, eu ajudo, né? Isso é fraternidade, isso é assistirmos uns aos outros socialmente. Um ponto importante para a gente refletir sobre isso é que muitas vezes nós exercitamos, sim, essa assistência social, mas dentro de um núcleo social muito restrito, que são os nossos familiares mais próximos. Então a gente fala assim: olha, eu vou ajudar a minha mãe, eu vou ajudar meu pai, eu vou ajudar um filho, eu vou ajudar um irmão, né?
Mas saiu desse círculo mais próximo, eu já não enxergo que tem uma responsabilidade, né? Não me enxergo desafiado a encontrar meios de auxiliar essa pessoa, né? Então, nós exercitamos muitas vezes essa assistência social, que é essa fraternidade em ação, nós exercitamos ela dentro do nosso núcleo familiar mais próximo. Mas a fraternidade é exatamente esse convite de nos enxergarmos como uma irmandade humana. Nós somos uma coletividade humana, somos um grupo de espíritos humanos habitando o planeta Terra, né? Que compõem uma grande família que precisa se auxiliar mutuamente. Então, às vezes, há momentos em que nós precisamos ser ajudados. Em contrapartida, haverão outros momentos em que nós estaremos na condição de poder ajudar os outros. Se esse processo de auxílio mútuo reger as nossas relações, muito em breve a gente vai chegar naquele conceito que a gente tanto espera de um planeta mais feliz. Muito em breve a gente chega lá, né? Mas a gente precisa estar atento, realmente se sentir desafiado a buscar novos caminhos. Trabalho, oportunidade de trabalhar num planeta de expiações e provas como o nosso, onde há dor em toda parte, oportunidade de trabalho não falta. Desafios, a nossa criatividade para auxiliarmos uns aos outros, não falta. Não falta. Gente, eu também fiquei sabendo de um caso que a mulher também ficou desempregada nessa pandemia, exatamente porque ela perdeu a oportunidade de trabalhar porque ela não tinha com quem deixar os filhos, né? Muitas vezes não faz parte do meu universo, por exemplo, ter crianças pequenas. Então eu imagino as soluções para a pandemia a partir da minha história pessoal, né? Mas às vezes, na história pessoal do outro, partindo da vivência dele, da história de vida dele, existem características que divergem totalmente da minha e que precisam também ser observadas e atendidas enquanto sociedade, né? Então, por exemplo, essa mulher não pôde trabalhar. Por quê? Porque ela não tinha com quem deixar as crianças, acabou perdendo o emprego exatamente por conta disso, e eram crianças pequenas. Aí chegou num momento em que ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel, ela estava na iminência de ser despejada, né? Então, aí, o que, que a gente faz como grupo? Vamos nos organizar, vamos ajudar essa senhora a pagar suas contas. Muitas vezes, gente, a gente busca caminhos de raciocínio para, né, de razão, né, que às vezes afasta a gente um pouco do sentimento, para justificar por que nós não devemos nos assistirmos uns aos outros, porque nós não precisamos ser fraternos, né? Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, conceitos assim, olha, eu não vou ajudar, não vou dar dinheiro para uma pessoa que às vezes está pedindo no semáforo, ou um morador de rua, porque pode ser que essa pessoa vá usar isso em vícios, pode ser que ela vá usar para beber, né? E nisso eu não dou o dinheiro, mas também não ajudo em mais nada. E a pessoa fica sem nada, sem o dinheiro, sem a comida, e eu descanso em paz, né? Sigo a minha existência, né? Vou para minha casinha, vou comer, vou dormir bem, abrigadinho, e o outro continua na sua problemática, né? Ou em outros momentos a gente fala assim: eu não vou, eu não concordo com a assistência social porque gera um assistencialismo. Mas enquanto isso, a fome chega nas casas de muitas pessoas, o frio chega nas casas de muitas pessoas. E enquanto a gente fica idealizando conceitos, a fome se estabelece, né? Eu me recordo que o Chico, ele falava assim, olha, mas as pessoas com fome, por mais que a gente vá, né? Teve uma oportunidade em que o Chico falaram assim, Chico, tá faltando gente para fazer a sopa, mas não tem problema, a gente faz a palestra, né, tal, porque as pessoas precisam do alimento espiritual. E o Chico falou: não, com efeito, elas precisam do alimento espiritual, mas ninguém consegue prestar atenção em nada com a barriga vazia, né? Então a gente precisa arrumar um jeito de fazer essa sopa acontecer para que as pessoas consigam minimamente ouvir, né, sobre esperança, sobre fé, sobre confiança, né? E nós nos assistimos uns aos outros, gente, em especial para nós que somos espíritas, tem que ficar claro que muitas vezes nós nos assistimos uns aos outros
exatamente por intuição da espiritualidade. Quantas e quantas vezes nós vemos em diversas obras espíritas, do André Luiz em especial, que conta muitas histórias do mundo, da visão do mundo espiritual e das experiências físicas, que os espíritos amigos intuem um ou outro para auxiliar a saciar a fome, né? Porque, bem ou mal, encarnados precisamos comer, precisamos dormir em algum lugar, precisamos, às vezes, de assistência de saúde, assistência médica, né? E quantas vezes R$ 10 para mim não vai faltar, mas para o outro complementa o remédio que ele precisa para pressão alta, por exemplo, né? A gente tem uma história da Dona Isabel no livro Os Mensageiros, e que o esposo desencarnou e ela ficou com os 3 filhos pequenos. E ela utilizava um salão da casa para realizar palestras públicas espíritas. Então, ela era um espírito assim muito construído, ela desligava do corpo físico e se revelava assim, um espírito extremamente iluminado, compromissado com o bem. A casa dela se tornou um posto avançado de trabalho conjunto com o nosso lar, né? Para vocês terem uma ideia. Só que na matéria eles passavam muitas dificuldades, né? E uma das insistências do filho mais velho, né, do menino que ela tinha, era exatamente assim: mãe, nós estamos passando dificuldade, aluga o salão aí para a gente poder ganhar algum dinheiro, né? E a mãe é relutante, por quê? Porque aquele salão era exatamente onde se faziam os trabalhos espirituais, né? E que trazia conforto para todos, né? Também, o conforto realmente do espírito. Aí a gente vê no mundo espiritual a assistência que o esposo dela e os amigos espirituais prestavam à família encarnada. Porque muitas vezes eles intuíam um vizinho, um amigo, a levar um bolo, levar 1 litro de leite, né? E enquanto isso, os trabalhos, né, com essa ajuda, os trabalhos continuavam na esfera espiritual também, que era muito importante para o compromisso reencarnatório daqueles espíritos, né? Então, quantas vezes nós somos convidados a assistir um irmão em dificuldade e ficamos teorizando, né, o porquê não atender essa necessidade, quando e nesse ponto de tanto teorizar, a pessoa segue com necessidade, com fome, nós deixamos de aproveitar a oportunidade de nos reinventar para sermos fraternos uns com os outros. A escola, eu já coloquei aqui, né, nesse slide próximo, a escola, aí eu vou seguir aqui com vocês. A maternidade vai aparecendo, tá? Conforme eu vou falando aqui, eu vou colocando um pouquinho antes, mas vai aparecer para vocês. A maternidade, a creche, o hospital, o refúgio de esperança aos viajantes da amargura, o albergue, o posto de socorro, a visitação fraterna aos doentes e aos necessitados. Quantas oportunidades, né? Quantas vezes, eu já vi várias vezes isso acontecer. Gente, eu tenho muitos amigos e parentes professores. A minha filha mais velha é professora, né? A minha cunhada também é professora. E quantas vezes dentro da escola elas percebem a necessidade de uma criança, né? Eu me recordo que a minha filha percebeu que uma das crianças, adolescente, né? Uma das adolescentes, não, ela chegava magrinha, mirradinha, meio apática na escola, né? E ela percebeu que ela não estava muito bem. E aí ela foi conversar com essa aluna para saber se estava tudo bem, né? E essa aluna relatou para ela que ela estava passando fome em casa, que eles estavam assim, escolhendo uma refeição para fazer. E aí a minha filha falou assim: olha, mas se você quiser, a gente pode se organizar, né, entre os amigos e conseguir uma cesta básica para vocês, né? Assim ajuda a enfrentar a dificuldade. E ela falou: olha, professora, melhor não, porque o meu pai não aceita ajuda de ninguém. O meu pai, ele não aceita que outras pessoas o ajudem. Então, assim, a gente acha melhor, eu acho melhor nem falar para ele, porque ele vai ficar bravo. Ela falou assim, ele nem sabia que, ele nem pode saber que eu estou contando isso para você. Então, o que minha filha fez? Olha o que é imaginar, né? A gente encontrar essa dor
trazer para a gente meios da gente imaginar, se desenvolver, se reinventar para poder ajudar. A minha filha falou assim: olha, quer saber? Eu não posso levar comida para casa dela, mas pelo menos para ela eu posso. Então, o que minha filha falou para essa aluna? Olha, faz o seguinte: venha um pouco mais cedo para a escola e todos os dias eu vou te arrumar uma marmita. E aí, ao invés de você comer na sua casa qualquer coisa e ter que dividir entre vocês, você não come lá e venha para a escola mais cedo e você come aqui antes da aula. E aí ela ficou dando alimento para essa menina por muito tempo, até o pai conseguir um novo emprego, né? E conseguir suprir as necessidades da família, né? Então, olha que interessante, né? Muitas vezes também a gente precisa olhar um meio, por que a gente precisa assim reinventar e imaginar? Porque a gente precisa encontrar um meio de ajudar, né? De assistirmos uns aos outros, de sermos fraternos, sem afrontar as convicções do outro. E há caminhos, sempre há caminhos, né? Quando a gente tem um desejo sincero de servir e de ajudar uns aos outros. Então, muitas vezes dentro da escola, às vezes num processo, por exemplo, de maternidade, né? Então, assim, o quanto eu como mãe me dedico ao meu filho, ou o quanto às vezes eu vejo que falta roupinha, alimento para uma outra mamãe atender as necessidades dos seus filhos, né? Dentro da creche, dentro dos hospitais, né? Então a gente percebe que sempre há uma oportunidade de servir, gente. Sempre nós somos convidados. A palestra amiga e confortadora. Olha, quantas e quantas vezes nós perguntamos assim para os outros: oi, tudo bem? A pessoa mal termina de responder, a gente fala: então tá bom, tchau, né? É interessante, eu tava ouvindo outro dia uma palestra do Karnal, né? Falando sobre o quanto muitas vezes nós, brasileiros, combinamos um café que nunca acontece. E que para os estrangeiros, por exemplo, americanos, né, eles acham engraçado, porque se você chegar num estrangeiro que tem outra cultura, num americano, por exemplo, ele fala assim: vamos combinar um café? Ele fala assim, quando? Né? E ele já quer marcar a data desse café, né? E a gente, muitas vezes, tentando ser simpático, caloroso, nós falamos assim: ah, vamos marcar um café, mas a gente nunca marca esse café nunca chega, né? É só uma questão social, né? E quantas vezes também, às vezes a gente pergunta para o outro: oi, tudo bem? E a gente nem espera a resposta, ou torce para que essa resposta seja sim, tudo bem, e você, né? Que é o padrão de praxe, e aí cada um segue o seu caminho. Mas muitas vezes o outro está precisando exatamente só, e tão só, abrir a dor que ele está sentindo, o medo, a solidão com você. Com você. Ele só quer falar: na verdade, eu não estou muito bem. Na verdade, eu terminei um relacionamento, ou eu não estou conseguindo dormir direito, eu tenho medos, tenho ansiedades, né? Às vezes a vida econômica dele está bem, mas ele precisa, por exemplo, de um abraço, de uma orientação, de um entendimento, de uma palavra, ou até só de ouvidos, né? Que também é uma forma de nos assistirmos mutuamente e de exercitarmos, né, a fraternidade, né? A casa de desobsessão, né, gente? Olha, hoje, né, a gente fala assim, né? Estamos aí todo mundo afastado das casas espíritas, porque elas estão fechadas em razão da pandemia, né? Mas as preces continuam, né, gente? Então, quanto assim a gente pode orar uns pelos outros? O quanto nós podemos orar para ampararmos uns aos outros, né? Eu nunca esqueço, eu sempre comento isso em palestra, que quando eu passei uma grande dificuldade, de medo, né, de uma enfermidade com a minha filha, eu encontrei uma amiga que me disse assim: vou orar por vocês. E me surpreendeu muito que eu fui encontrar ela de novo, pessoalmente, só 1 ano e meio depois, numa fila de banco. E ela me perguntou: como está sua filha? Eu falei: ai, tá melhor, graças a Deus, ela tá bem agora, né? Deu tudo certo. Aí ela virou e falou assim: estou orando por vocês até hoje e vou continuar. Gente, 1 ano e meio depois, ela estava orando ainda por nós. E ela falou: e vou continuar, porque a prece do amigo ajuda muito. Então, às vezes, a gente está lá com a questão do pegando fogo em outro lugar, faltando água em outro lugar, né?
sentar um minutinho, a gente não precisa ajoelhar, não precisa fazer ritual nenhum. Às vezes, sentar um minutinho, não precisa nem fechar os olhos, né, gente? Se a gente estiver, às vezes, no emprego, no trabalho, assim, um pensamento de luz, a gente dá uma serenada no coração, respira profundamente, pensa em Deus e, Senhor, derrama a tua bênção. De alguma maneira, leva um pouco do meu coração, daquilo que eu tenho, em socorro a esses necessitados. Eu estou distante, mas eu sei da força da prece, do poder da prece do amigo, da prece do irmão fraterno, do irmão de sociedade, da família humana, né? Pedirmos uns pelos outros, né? Aí segue Emmanuel falando o auxílio de emergência aos companheiros de angústia, o amparo aos irmãos presidiários. Gente, eu comentei isso numa live semana passada. Eu estava passando na rodovia aqui perto de Sorocaba, perto do presídio, eu estava indo sentido Itu, né? E aí passei perto do presídio. E aí, logo na minha frente, tinha uma viatura e uma ambulância virando à direita ali naquela entrada que vai entrar no presídio. Quando a gente vê, né, a gente que é da área jurídica aí, a gente sabe, né, a gente já vê a escolta, né, a escolta policial, a ambulância seguramente entrando ali na rua do presídio, algum presidiário passou mal, foi encaminhado para o hospital, aí ele vai com escolta, depois quando ele volta, ele é trazido com escolta e levado para dentro do presídio, né? Então, assim, na hora eu já imaginei que era um irmãozinho presidiário que teve um mal-estar, precisou ser atendido no médico e voltou. Gente, quando nós ficamos doentinhos, o que que a gente quer? A gente quer cama, a gente quer mimo, não quer? Quantas vezes a gente não quer? Vai dar tudo para uma canjinha, né? Uma canjinha, uma sopinha, sopinha de legume, né? A gente quer que um miminho do filho, do marido, da esposa, da mãe, do pai, né? A gente quer aquele carinhozinho, quer ficar quietinho na nossa caminha. Esse irmão presidiário, como dizia o Chico, né? Que o criminoso é aquele que foi descoberto, né? Esse irmão presidiário, ele tem tantas necessidades quanto nós. E eu fiquei imaginando o que que era você estar doentinho e voltar para dentro do presídio. Não ter o cuidadinho da família, né? Ficar lá na cela, muitas vezes um calorão danado, né? Um desconforto, né? Às vezes com pessoas que são antagonistas, né? Dividindo espaço com pessoas que às vezes não gostam de você, né? E ele tá lá, doentinho e enfrentando essa situação. Assim como eu não gostaria para mim, eu não posso ficar indiferente a isso. Se eu não posso mudar a realidade deste espírito hoje, se eu não tenho como interferir de alguma maneira, trazendo novas ideias para as políticas públicas de aplicação da pena, de como tratarmos os criminosos, né, de melhorias aos presídios, pelo menos a prece eu dou conta de fazer. Então, naquele momento, eu entrei em prece, né, pensando, poxa, que Jesus ampare meu irmãozinho, para que as dores dele possam ser aliviadas, que ele encontre conforto, ainda que seja dos amigos espirituais, né, adormecendo ele, amparando ele nos seus braços. Porque, ainda que ele tenha se equivocado em algum momento, é nosso irmão. Ele tem tanto direito quanto nós, ele tem tanta igualdade quanto nós, é filho de Deus tanto quanto qualquer um de nós. Não há diferença entre todos nós, né? Eu lembro também uma passagem do Chico que ele foi ser condecorado numa cidadezinha do interior, né? E aí, quando ele chegou na cidade para ser condecorado, aí falaram assim: "Ah, Chico, que lugar da cidade você quer visitar?" Aí ele falou: "Ah, o presídio." Falando, mas Chico, tanto lugar para visitar. Você vai querer conhecer o presídio, Chico, né? E aí o Chico falou: não, mas eu quero conhecer o presídio. E aí foi o Chico com todas as autoridades, né? Prefeito, delegado, né? Promotor, etc e tal, entraram no presídio, né? E aí tinha uma ala que era uma ala dos presos mais perigosos, né?
E aí, então, o Chico falou, não, mas eu queria ir lá também. E aí o Chico foi andando, e o pessoal, não, mas Chico, tem certeza? Não, mas eu queria conhecer. E aí, conforme o Chico foi andando, ele ainda falou assim, enquanto somos aqui? Enquantos somos nós aqui, né? Então, o Chico não tratava aqueles infortunados ali dentro dos vícios e dos crimes como pessoas diferentes dele. Não, ele se incluía, né? Éramos todos um, né? Somos uma coletividade, somos irmãos, uma irmandade terrena, né? De espíritos humanos, né? A cooperação metódica nos centros especializados de tratamento, quais sejam os sanatórios, os hospitais e os leprosários, a contribuição desinteressada, né? Quantos, hoje a gente sabe, tantos hospitais, gente, que precisa de ajuda, né? Que a gente tem a oportunidade de servir de alguma maneira, é, seja visitando, né? No Irmã Francisca, que é a nossa casa aqui de Sorocaba, que está fazendo a live hoje, a gente tem um trabalho de visita ao Lar São Vicente de Paulo, onde nós encontramos os nossos vovozinhos, né? E as nossas vovozinhas, e lá nós temos a oportunidade de comemorar com eles, de conversar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o seu Albino, já desencarnou, mas eu tive a oportunidade de conhecer o seu Albino no Lar São Vicente de Paulo. E eu tive uma experiência muito interessante com o seu Albino. O seu Albino reclamava para mim que os filhos visitavam ele pouco, né? Mas a gente entende também que talvez eles tenham uma realidade que a gente não conhecia. Então, quando o seu Albino me via, ele falava: não, mas eu vou, faz de conta que você é minha filha também, porque assim eu me sinto visitado. Eu falava: seu Albino, não tem problema nenhum, eu posso ser sua filha. E eu me recordo que alguns senhorzinhos ainda perguntavam assim: o seu Albino é sua filha? Ele falava: é minha filha. Aí eles falavam: você é filha dele? Eu falava: sim, sou filha do seu Albino, né? E olha que interessante, gente. Uma vez o seu Albino me disse assim: Juliana, ele fumava, né? Inclusive eu falei: seu Albino, o senhor precisa parar de fumar, né? Aí ele fumava, ele falou assim: não, mas eu não consigo, eu já tô viciado há muitos anos. Eu falei: seu Albino, porque ele estava muito rouco. Ele não conseguia nem falar direito. Eu falei assim, eu sou assim, sabe? E aí, eu lembro que um dia ele virou para mim e falou assim: ô, Fia, você não sabe o que aconteceu comigo? Eu falei: o quê? Ele falou: olha, eu tava no banheiro, eu pedi para ir no banheiro e esqueceram de mim lá. Eu fiquei um tempão sentado. Ele falou que ficou horas, né? Talvez nem tenha sido tantas horas assim, mas para ele era um universo infinito. E ele tava, ele não conseguia andar, ele tinha sofrido um acidente de moto, então ele andava de cadeira de rodas. E aí não tinha ninguém para ajudar ele a ir para a cadeira de rodas, ele ficou sentado no vaso sanitário, né? Tempão. Aí ele estava reclamando para mim, porque ele queria gritar para chamar para alguém tirar ele do vaso sanitário, mas ele ia gritar e não saía a voz, porque ele estava rouco. Aí nós tivemos uma ideia, eu com o seu Albino, de eu dar um apito para ele. Então, na próxima vez que eu visitei ele, eu levei um apito. Porque toda vez que o seu Albino precisava de ajuda, ele apitava e com o apito as pessoas ouviam, né? Então, assim, um apito ajudou o seu Albino, que era a necessidade do seu Albino, né? Ele precisava de um apito para poder ser ouvido, porque a vozinha dele era rouca, né? Aí segue Emmanuel falando: trabalhemos auxiliando-nos uns aos outros. Somos associados de uma só empresa de redenção, usando o sentimento, o raciocínio, as mãos, a palavra, a tribuna, a imprensa e o livro, para o mesmo glorioso desiderato. Gente, nós não teremos o mundo de paz, de harmonia, de luz que a gente quer sem estarmos assistindo-nos uns aos outros enquanto irmãos fraternos. Nós somos irmãos uns dos outros, né? Apesar das grandes diferenças, que muitas diferenças, né, de pensamentos, de comportamentos que muitas vezes geram entre nós conflitos de relacionamentos, nós somos irmãos e devemos buscar meios de nos suportarmos, de nos ajudarmos, de nos ampararmos, né? Porque nesse movimento de amparar os outros, nós também nos desenvolvemos, também nos elaboramos. Amanhecemos a cada dia melhor do que o dia de ontem, né?
Olha, um ponto também interessante sobre esse aspecto, que eu acho que a gente deve considerar, é sorrir, sabe? A gente chega num. Tudo bem que a gente está usando máscara agora para ir, né, nos lugares. Mas, gente, quando a gente dá risada, o olhinho ri junto, né? Então a gente ri assim, ó, o olhinho ri junto. Entrarmos em qualquer lugar público, encontrarmos as pessoas e o olhinho rir junto, já leva um pouco de paz, um pouco de harmonia no relacionamento. Às vezes o que o outro precisa é só ver o olho atrás da máscara, né? Faze o bem que puderes. Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Né? Nós não vamos apagar sozinhos o incêndio do mundo. Existe muito trabalho a ser feito ainda. Mas eu posso dar o meu copo d'água. Né? É um sorrisinho, é um silêncio. Às vezes o outro está irritado, né? Às vezes o outro está irritado. Tudo que eu preciso é ficar quieta, deixar só ele ter razão naquele momento. Às vezes aquilo não vai mudar nada. Não vai mudar nada nem para mim, nem para ele. Mas aquele silêncio vai trazer, né, para aquele relacionamento a calma, ou pelo menos o espaço para respirar, né? Aí segue Emmanuel dizendo: ajudar é a honra que nos compete. Porque é uma honra podermos ser úteis numa humanidade com tantas dificuldades, né? Nós vamos superar tudo isso. Nós estamos a caminho de um mundo de regeneração, onde o interesse pelo bem vai imperar entre nós, né? Mas esse caminho é uma construção. O Chico falava assim que a regeneração não vai se dar pelo calendário, gente. Não é uma questão de calendário. Não existe uma data e hora em que a regeneração vai se dar na Terra. Ela é uma questão interna de trabalho íntimo de cada um desse grupo coletivo. Então, enquanto mais nós nos exercitamos na assistência social de uns para com os outros, nesse exercício da fraternidade, quanto mais nós nos exercitamos, mais nós nos elaboramos enquanto espíritos. E quando nós conseguirmos superar a necessidade de atendermos os nossos interesses, ainda que em detrimento do interesse do outro, o que viola a igualdade, porque daí se eu acho que o meu interesse é superior e eu posso passar por cima do interesse do outro, é porque eu também me considero superior, né? Então, quando nós superarmos essa condição, nós teremos estabelecido na Terra o mundo de regeneração. Era isso que eu tinha para trazer para hoje. Espero ter ajudado aí a refletirmos, né? Refletirmos juntos como coletividade a respeito desse processo mútuo de assistência. E, sabe, amigo e amiga, se você estiver passando por hoje por dificuldades, não se acanhe de pedir ajuda, né? Essa ajuda, exercite-se nesse exercício de receber e um outro momento no exercício de dar, porque somos todos nós necessitados uns dos outros, e nesse processo nós nos construímos. Que Jesus nos abençoe. Vou passar a palavra para a Lu, tecer as considerações finais, nossa prece, os recados. Obrigada, pessoal. Muito bom, Ju. Obrigada pela palestra. Agradeço em nome de todo mundo que está aqui nos assistindo. Então, eu vou convidar vocês para fecharem os olhos mais uma vez, para ficarem bem tranquilos, porque nossos amigos passistas estão preparados em seus lares para nos transmitir toda a energia com muito carinho, com muita paz. E para isso vamos nos conectar a Deus, a Jesus, para que possamos receber essas boas vibrações.
Que a tua luz, Pai, nos ilumine, abençoe os nossos lares, os nossos familiares. Também pedimos, Pai amado, que a tua luz também ilumine a todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que eles possam sentir a tua presença, a tua luz, que nos fortalece, que nos ampara para o enfrentamento de qualquer dificuldade. Te pedimos, Pai, que abençoe a todo este planeta Terra, que a abençoada escola, abençoado hospital para todos nós. Que possamos, Pai, valorizar a nossa atual reencarnação, que possamos aproveitar as oportunidades de exercer a fraternidade, a assistência perante nós e principalmente perante o nosso próximo, que saibamos nos enxergar uns aos outros. Agradecemos, Mestre Jesus, pelo teu Evangelho, pelo teu exemplo, pelo teu amor, por todos nós, sem exceção. Agradecemos a equipe espiritual que nos ajudou durante esta palestra e que nos ajuda diariamente. Basta nós nos conectarmos aos nossos amigos espirituais. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, que possamos refletir sobre a lição desta noite, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, em cada momento que surge na nossa rotina, porque são esses momentos que nos fazem crescer, aprender, melhorar e que nos impulsionam para a nossa reforma íntima. Que a tua luz, Pai, nos abençoe e que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Lu. Deixa eu só, Lu, antes da gente entrar nos recados, eu vi que Isildinha não, eu vi que o Vitor Isso, falou que nem precisava de atendimento fraterno presencial, né, que estava ajudando ela. A prece, Vitor, com certeza está ajudando, viu? A gente está sempre no olhar misericordioso de Deus, né? A gente não tem nem noção do quanto ajuda, mas realmente, às vezes, nós precisamos de uma palavrinha, né? De uma ajudinha assim na palavrinha. Vitor, eu sei que tem, eu não sei se o irmã Francisca está com esse trabalho, perdoa a minha ignorância, tá? Mas eu sei que tem alguns centros, algumas casas espíritas e a USE que está com um trabalho de atendimento fraterno via WhatsApp, tá? Online, né? Eu mando uma mensagem, Vitor, pro Messenger do Irmã Francisca, que eu vou procurar te responder lá, tá? Vou verificar onde que tem esse tipo de trabalho hoje acontecendo online e de repente, né, Vitor? Vamos tentar atender a mãezinha, viu? Não vamos ficar em desamparo, não, tá bom? Qualquer coisa, dá um grito aí pra gente, tá, Vitor? Bom? Agora a Lu quer passar um recado aí pra gente de atendimentos uns aos outros, da necessidade, né, de fraternidade, né, Lu? encaixa certinho. Eu só vou Vamos lá, também deixa eu. aproveitar, Ju, tem o Fernando Rosa que perguntou se as palestras presenciais ainda não voltaram. Por enquanto Ah, não, tá, Fernando? Não temos previsão, mas as palestras online acontecem aqui nos dias de palestra pública, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, primeiramente, pessoal, a nossa casa
está fechada, né, em virtude da pandemia, da necessidade do isolamento social, mas nós temos famílias carentes que necessitam da nossa ajuda. E o número de famílias atendidas pela casa aumentou bastante, acho que tá em torno de 300 famílias, e então elas necessitam de alimentos e cestas básicas, e o centro continua montando cestas e levando para essas famílias. Como não podemos receber a doação de alimentos no centro, então a doação para quem puder colaborar pode ser feita mediante depósito na conta bancária do centro, tá? Da Irmã Francisca. A Ju colocou um slide, eu acho que está dando para vocês verem, né? Ali tem os dados, também tem a campanha da cesta de Natal para essas famílias, tá? Então, quem puder colaborar, nós já agradecemos, e nesse slide que a Ju está colocando aqui na tela, tem os dados da conta da Sociedade Espírita Irmã Francisca. Também tem um WhatsApp para qualquer informação, qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Desde já Gente, agradecemos. olha, antigamente a gente atendia um terço disso, né, Lu? É, Agora, com a pandemia, a necessidade aumentou demais, demais. muito. Então, quem puder colaborar conforme a sua possibilidade, a casa agradece em nome dessas famílias. E esses dados da conta do centro também estão disponíveis aqui no Face do Irmã Francisca e no YouTube, no canal do YouTube também, tá? Com relação às palestras, atendendo aqui ao nosso amigo Fernando, elas ocorrem assim, de forma virtual, né? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, sexta-feira, às 7 horas da noite e domingo, às 10 horas da manhã. Quem não puder assistir no momento da live, todas as palestras e os evangelhos que ocorriam presencialmente no centro, mas também ocorrem aqui, né, por vídeo, por lives, toda terça, quarta, quinta e sábado, às 19 horas. É o estudo do Evangelho, é a sequência. Cada semana é a sequência do Evangelho. Todos esses vídeos, tanto das palestras como dos Evangelhos, para quem não puder acompanhar no momento da live, ficam disponibilizados aqui no Face do Cefip e também no canal do YouTube da Irmã Francisca. Tá bom? Mais alguma coisa, Ju? Eu acho que só saudade. Ai, Saudade muita. também, viu, gente? A gente tá doidinho para voltar também presencial, mas a gente É, pode pensar como coletividade, né? Muitos irmãozinhos estariam em risco e com certeza chegará o momento oportuno, né? vai passar, né? Vai Vai passar. passar. Vai sim, se Deus quiser. Pessoal, muito obrigada por tudo. Obrigada, Lu. Obrigada, amigo. Obrigada a você. Um beijão. Fiquem na paz de Jesus. Até logo. Obrigada a todos. Boa semana. Até a próxima. Fiquem com Deus.